Olá pessoal, tudo bem? Quero só colocar o meu nome à disposição para que eu possa treinar você, para que eu possa lhe ajudar nessa empreitada comunicativa, de acordo com o teu perfil, de acordo com a tua comunicação. A gente vai transformá-la para que ela esteja adaptada, contextualizada aos novos formatos da mensagem que é requerida pela audiência contemporânea, pós-moderna, muito mais eficiente em sua fluidez. Então, quem tiver interesse de conhecer o meu trabalho, quem tiver desejo de falar bem, de gravar lives, de fazer vídeos, de aumentar ainda mais o impacto gerado pela forma como você se porta para com o teu público, me coloco à disposição. Filmagens, fotografias, análise do teu perfil individualmente, ainda com a ajuda da nossa planilha, iremos sistematizar a tua linguagem verbal, não verbal, microgestual, a tua postura, a tua expressão facial, os teus microgestos, o teu olhar, saber se você se porta da maneira mais adequada possível, de acordo com o público que você visa atender. Então eu quero convidar que vocês também possam me indicar para os seus possíveis candidatos, pré-candidatos a cargos eletivos aqui no estado do Ceará, ou mesmo em todo o Brasil, como a gente já vem trabalhando no Norte e Nordeste. E eu quero me colocar à disposição para que a gente possa mudar a sociedade também por meio de um critério comunicativo para que as pessoas possam responder de acordo com aquilo que o público deseja, de acordo com as problemáticas que precisam ser resolvidas no campo prático. Não basta dizer que é pré-candidato, tem que demonstrar qualificação desde a pré-campanha. E a comunicação ela é observada primeiramente através da comunicação. E eu quero agradecer, eu estou vendo aqui que o meu amigo Luciano, analistas de oratória, meu amigo contador, contabilista, fez comigo aqui no Shopping Pátio Dom Luiz o treinamento. Eu quero agradecê-lo pela participação, pelo crédito em ser analisado, avaliado por todo o nosso trabalho, pela nossa pesquisa de mais de 16 anos, pesquisa sobre oratória, psicologia, psicanálise, áreas de humanas, onde a gente vem dando estofo, sustentando aquilo que é tão prático e da demanda da comunicação. Comunicação é interdisciplinaridade, não é algo distante, é algo junto, que forma o todo comunicativo. Então, falar do método de oratória que eu venho fazendo, falar das intervenções há mais de 13 anos que eu venho realizando, junto com lideranças do campo político, empresarial, jurídico, alunos universitários, empreendedores, vendedores, pessoas que desejam falar bem. Empreendedorismo é comunicação. Comunicação é sociedade, é transformação social, é política, é economia. Saudações. Então tudo é comunicação, comunicare. Quando você, GDIas, você, cara, brigadão pela participação. Meu amigo, cara que tem o meu total respeito pela pessoa, pelo humano que é, pessoa de bem. Vou entrar em contato contigo, deixa só a correria diminuir no final de semana. Só tenho a agradecer, meu amigo. Deus está contigo, Deus sempre vai na tua frente para te ajudar. Você também que sempre esteve observando o trabalho nosso de comunicação, a garra, o desempenho, o meu objetivo em ofertar aquilo que é melhor. Você que me indicou inicialmente clientes desde a faculdade, porque todo mundo sabe que eu comecei na faculdade, onde a gente tinha aluno de administração, de comunicação, de direito, de informática, até de informática. As pessoas se perguntavam como é que o Romenick consegue esse tanto de gente que às vezes nenhuma aula que é formal se consegue essa quantidade de pessoas, e o Romenick, ainda aluno universitário, conseguia a gente não só da instituição, como de outras instituições, e aí lotavam uma sala. Como? Com amizade, com respeito, com companheirismo, com lealdade às pessoas que nos ajudam, às pessoas que nos dão a mão, e a gente nunca pode esquecer, as pessoas que indicam. E isso, se hoje eu estou no mercado, é graças àqueles amigos lá no início, que botaram o nome do Romenick Queiroz nas faculdades, nas salas de aula. Então quem sou eu
Sem as amizades, o respeito, a consideração, ninguém. E isso fez com que eu hoje pudesse ser indicado no mercado. Então aquilo que começa muito pequenininho, de forma embrionária, se é levada pelo desenvolvimento com os princípios éticos, respeito, companheirismo, isso se faz nascer de forma ampliada. E essa mesma lógica sendo colocada em prática, essa lógica ética, esse respeito mútuo, quando é colocado em prática, faz com que a gente aumente o crescimento, faz com que a gente consiga ser expressivo pelas amizades, pelo bom desempenho, pela lealdade com a pesquisa, pelo respeito para com todos os participantes, pelo planejamento, pelo pré-curso, pela pré-análise, pelo pós-curso, pela pós-análise, se preocupar em ver o desenvolvimento acontecer. Sabe por que as pessoas não conseguem clientes? Porque elas só se preocupam em vender. Elas não se preocupam de verdade com o desempenho, com o humano, com o sacrifício que muitas pessoas fazem para estar ali, de tempo, de dinheiro, abrindo mão muitas vezes de uma comodidade de estar em sua casa, no ar-condicionado, comendo uma pipoca, e não, estão lá com você. E às vezes, quando você não entende isso, você não progride, porque as pessoas não divulgam o teu nome, porque as pessoas não veem a própria coisa acontecer como deveria acontecer. Quando você respeita, quando você faz o bem, quando você estuda, quando você coloca em xeque a tua técnica para aprimorá-la ainda mais por meio do respeito, por meio da ciência, por meio da humildade também de saber que você precisa ainda mais daquilo que você está realizando de forma aprimorada, não se acha o dono do saber, mas respeita o conhecimento, a singularidade, a especificação de cada um. Josimar, meu grande amigo, outro cara que tem o meu respeito, todo mundo aqui tem o meu respeito, porque só está nas minhas redes sociais pessoa de bem, pessoa boa de coração, de grandeza humana. As circunstâncias financeiras dependem dessa grandeza humana. Então, eu me preocupar com o meu participante, eu me preocupar com o meu aluno, com o meu analisando, me preocupar com aquelas pessoas que abriram as portas para mim. Isso significa a marca do meu sucesso, porque o sucesso primeiro é o sucesso pessoal, de respeito para com o outro. Para quem foi lá, assistiu o treinamento do Romanique Queiroz, levou o e-book, levou outro e-book, levou planilha de análise de desempenho, levou o respeito de indicar onde é o local. Derek, meu irmão, Deus te abençoe, meu amigo, estamos juntos. Então, eu tive, Andrei também, o Derek é outro amigo, que nós temos também, participou do treinamento comigo de analistas de oratória. O Andrei é um cara que eu sempre coloco, é um irmão, também parceiro, um cara que é jornalista, que tem metade do curso já de educação física, um cara trabalhador, batalhador e de respeito, que esteve comigo já 3 vezes, eu digo 3, ele esteve comigo 3 vezes no treinamento de oratória na Unicet. Não foi uma, não foi 2, foram 3 vezes seguidas, porque ele acreditou, ele sentiu a transformação acontecendo na vida dele. A comunicação traz felicidade, me permite viver melhor, ser autônomo, ser eu não me coloco como objeto, como aquele que diminui o corpo em relação ao imperioso olhar do outro. Ao contrário, eu sou eu, você é você na sua especificidade, sem se amedrontar em relação ao julgamento do outro. Isso é comunicação. É comunicação empreendedora, é comunicação científica, é comunicação política, é comunicação acadêmica, é comunicação jurídica. Com quem você fala mais? Com você mesmo. Você fala mais com você mesmo. Aquilo que você expressa no campo social, na aparência gestual,
na tua entonação de voz, na tua expressão facial, na tua condução a partir das escolhas das palavras ou palavras de efeito, na expressividade de como você se porta ao falar o seu nome. Todos esses elementos produzem um significado, um sentido na mente do outro. O que o outro entende de você é a produção de um significado que é produzido a partir de um conjunto de elementos culturais que permitem a decodificação de tal imagem. E aí, se você não atende à expectativa do público de acordo com uma mensagem que passa, que gera segurança, você tem uma comunicação ao contrário. Ao contrário, a tua comunicação ela passa a transmitir uma falsificação da tua própria expressividade. O cara coloca os pés atrás e diz assim: não, eu não posso confiar nessa mensagem. Aí você não vende. Aí você não consegue voto. Aí você não consegue entender a sua missão como pré-candidato ou candidato ou político, como advogado, como aluno, como professor, docente, como pesquisador, como vendedor que só quer tirar pedido, não consegue fazer o pós-venda, nem ao menos a venda de modo imediata consegue fazer, porque quer impor, não quer dialogar com o próprio cliente, quer impor, quer determinar o que o cliente tem que comprar. Falta de comunicação. Comunicação também é ouvir. Comunicação também é saber ouvir o que o outro precisa. É entender o não dito. Tudo é comunicação. E agora eu quero convidá-los, cada um, que você possa vir comigo, participar de um treinamento individual que você me indique para os seus amigos pré-candidatos. A oratória hoje, ela tem que ser adaptada para as novas mídias digitais. Você tem que saber fazer um bom vídeo, interativo, uma boa live, por aí vai. Eu quero convidá-los a participarem comigo, convidá-los também e solicitar o apoio que vocês possam colocar o meu nome como palestrante, professor de oratória, para que a gente possa treinar o seu pré-candidato da melhor forma possível, para que ele expresse ideias, não para que ele só diga eu sou pré-candidato, mas para que ele possa expressar da forma mais interativa, da forma mais expressiva, ao ponto de afetar, não garantir apenas o voto, mas garantir apoiadores para a causa social pretendida. Escolha de argumentos, organização do corpo, expressividade, utilização das novas mídias, interação presencial através de uma oratória perfeita, que se adapta às exigências, à decodificação do próprio ouvinte, ajustando os significados de acordo com o posicionamento do corpo. Isso é oratória. Eu quero agradecer e quero pedir a cada um de vocês: indiquem o professor Romenick Queiroz. Vamos juntos transformar a história do nosso país por meio de uma comunicação mais empática, que entende os problemas e soluciona os problemas através da busca por apoiadores que se inicia no campo da comunicação, primeiro consigo mesmo e depois com o outro. Não a comunicação violenta, agressiva, a comunicação impositiva, a comunicação truculenta que não entende o lado alheio, mas ao contrário, uma comunicação humana que diferencia a inteligência artificial da própria essência humana no gerar valor emotivo, informativo para a transformação da própria realidade a qual nós precisamos transformar, para que a gente possa ter mais emprego, saneamento, qualidade de vida, segurança. Uma história nova se faz por meio da comunicação. Tudo depende da maneira como você se porta, da maneira como você se vê e da maneira como você busca apoiadores para as causas do bem. Não pode falar de qualquer jeito. O corpo demonstra uma estruturação discursiva
que deve ser ajustada de acordo com cada público-alvo, em suas especificidades demográficas, psicológicas e por aí vai. Tudo é comunicação. Comunicare. Eu só agradeço e peço. Dimitri, meu amigo, Dimitri, mestre, já quase mestre em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, meu amigo, já participou comigo de treinamento, gostou muito. Inclusive, pude ter a grata surpresa de ter sido elogiado por ele, e essa comunicação que ele colocou lá foi tema de uma propaganda que foi divulgada em todo o estado do Ceará, da própria forma que a gente trabalhou no levar o próprio desempenho comunicativo para todos os participantes, e ele foi afetado de forma muito favorável. E eu só agradeci pelas palavras que ele descreveu, atestando, apoiando o meu trabalho de 16 anos, pessoas sensíveis que querem ver os outros crescerem. Essas pessoas têm todo o meu respeito, têm todo o meu desejo de transformação, de apoio, e eu tenho certeza que essas pessoas é que farão com que o Brasil possa ser um país diferente. O Brasil será um país diferente, mais digno, mais empático, muito mais companheiro dos seus próprios cidadãos, quando essas pessoas, pessoas de bem, pessoas que respeitam o conhecimento, o saber e a pesquisa, estiverem ainda mais próximas dos locais para difundir comunicações transformadoras. E essas pessoas são pessoas libertas, são pessoas éticas, de probidades, de respeito, de desejo por um Brasil diferente, por um estado do Ceará mais justo e igual. E eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos para participarem comigo de um treinamento, de uma análise individual, de uma filmagem, de uma fotografia, com análise de perfil comunicativo. Boa tarde, Maria Medeiro. Satisfação conhecê-la, gratidão pelo apoio. Entrem lá no meu Luana, que esteve comigo, a Luana, que é advogada, do meu parceira de escritório, do meu amigo Vicente, advogado com escritório na Messejana. Então, Vicente Aquino. Então, tiveram comigo também, que grata surpresa, tenho pessoas de bem, pessoas de aura iluminada. Então, estiveram comigo lá na livraria, esqueci agora, a livraria católica, aqui na Praça do Ferreira, num treinamento muito proveitoso, onde a gente afetou positivamente a vida das pessoas. Foi transformação, comunicação é transformação. Então, inclusive o Dimitri já participou comigo, e eu coloquei também a foto dele, a foto onde ele estava sendo mestre de cerimônia. Então foi um trabalho muito digno, muito bonito, aquele que a gente realizou em parceria com a Student RH, e ele participou na época como aluno participante do nosso treinamento. Então eu fiquei muito contente, ele como jornalista, e a gente só tende a agradecer, a solicitar que as pessoas que não conhecem o nosso método possam conhecer, se afetar positivamente. Você jamais vai conhecer a sensação se você não se doa para participar daquela atividade que porventura trará para você uma sensação diferenciada de desenvolvimento. Então, para eu falar aqui com 5, 7 pessoas que já se prontificaram, já colocaram aqui um depoimento positivo em relação ao nosso trabalho, para eu transferir para você essa experiência é impossível. É impossível. No entanto, quando você participa conosco, quando você vem, quando você enfrenta os teus próprios medos, fantasmas da fala em público, e você vê que você é capaz de empreender, você é capaz de ser político, você é capaz de ser um grande profissional jurista, você é capaz de ser um empreendedor, você é capaz de falar melhor com suas famílias,
porque eu observei isso em Beberibe. Eu rodei o estado inteiro do Ceará para falar de oratória. Eu rodei o estado todo do Ceará para falar de oratória. Chegando em Beberibe, um senhor analfabeto chegou para mim e disse para mim, professor Romenique Queiroz, a sua palestra de hoje vai servir não só para os pré-candidatos, vai servir para que eu mude a minha relação que não estava boa com a minha filha. Por meio da comunicação, por meio do que eu aprendi, por meio da introspecção que foi dada, através também das técnicas, das ideias novas que foram fluindo, eu consegui, segundo ele, me observar e me colocar no lugar da minha filha. E sei que posso fazer muito. Sei que posso fazer muito para que a minha filha tenha uma relação muito mais sadia comigo. Então esse curso de oratória, segundo ele, não serve apenas para falar. Ao contrário, é um desenvolvimento humano que vai gerar um novo relacionamento entre eu e a minha filha. Beberibe, Natália. Ah, Dimitri, estive lá, meu amigo. Natália, obrigado. Então, fui lá. É tudo, comunicação é tudo. Então, como você, olha, um plano seu que está na cabeça, quando você transforma em comunicação por meio do pensamento, pode já ser um plano fadado ao fracasso ou um plano que você vai realizar só da forma como você se comunica com você mesmo. É palavra de desânimo, de desmotivação, de falta de reconhecimento, de imposição. Você só quer ganhar, não oferta nada para o outro. Você nunca se coloca no lugar das pessoas que às vezes estão passando dificuldades na rua, as pessoas que estão passando fome, desempregadas. Essa sensibilidade que você demonstra no social será importante para que você afete aquele teu público, a tua audiência, porque você passa a ser humano. Quem não liga para os outros demonstra uma comunicação mecânica, robotizada, burocrática, sem aura, sem alma, sem vida, sem ligação. Sem ligação. A gente precisa de uma comunicação humana, sensível, desde o pensamento, a emissão e decodificação da mensagem que vem através do feedback do outro, quando se encontra com a tua comunicação, com a tua mensagem. Você vence ou perde pela comunicação introspectiva? Vence ou perde? Tem que parar para pensar qual é o significado que você dá para a tua mensagem. Ninguém é bom o suficiente que não pode aprender. Ninguém é ruim o suficiente que não possa se desenvolver quando tem a força de vontade como principal força motriz. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Verbal, não verbal, pensamentos, comunicação verbal. Inclusive a entonação de voz. Busque segurança por meio da mensagem. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Pessoal, então eu me coloco à disposição e peço que vocês indiquem o meu nome para os seus amigos pré-candidatos. Eu tenho certeza que nós temos muita coisa a fazer pelo estado do Ceará, por meio de uma comunicação mais profissional e menos intuitiva, muito menos intuitiva, mas uma comunicação profissional. Tem gente que acha que fala bem. Em pouco tempo de apresentação eu encontro 50 erros, 30 erros, 25 erros comuns, que já declaram de início que a pessoa não tem habilidade comunicativa. Então, eu sempre fui colocado à prova em meu método de comunicação, que todos os meus alunos participantes fazem parte e são ali também construtores dessa abordagem. Então eu sempre fui colocado em prova.
e eu sempre respondi de forma satisfatória. Eu sempre respondi. Rômulo Jacob, meu amigo Rômulo, um abraço, meu irmão, muita felicidade, obrigado pelo apoio, mas não pretendo ser candidato. Estou agora na empreitada do desafio comunicativo para que a gente possa ajudar de outra forma os pré-candidatos, os candidatos, a ajudar naquilo que eu também venho desenvolvendo pelo lado positivo, que é a comunicação. Então, tudo é comunicação. Se você demonstra uma mensagem que ela não é uma mensagem bem planejada, se é uma mensagem robotizada, se é uma mensagem com aqueles braços para cima, acima da linha da cabeça, que parece que está morrendo afogado, você não tem uma mensagem que possa ser compreendida como algo que merece o crédito do público. Mensagem arrogante, pescoço enrijecido, queixo para cima, olhando as pessoas de cima para baixo. Mensagem negativa, mensagem que não gera, que não afeta positivamente as pessoas. Um orador engessado em seu corpo, que não gesticula, também é outro orador fadado ao fracasso. Um orador que gesticula demasiadamente, que gesticula demais, parece que está morrendo afogado. Acorde lá como está morrendo afogado, moço. Não gera a simpatia positiva, a não ser mesmo aquela inspiração de entretenimento, de deboche, de riso. A comunicação, ela busca equidade. Equidade. Equidade é equilíbrio. Nem é a supervalorização de si, nem tampouco a desvalorização de si em relação ao outro. Mas é uma equidade, um equilíbrio. Isso é presente até no corpo. Quando você demonstra verdade, significa que você também demonstra um equilíbrio, uma uniformização desde o rosto, das expressões do rosto, até mesmo aqui do equilíbrio dos ombros. Uma pessoa que porventura esteja mentindo, é possível observar tal mentira através do desajuste, da não uniformidade dos músculos da face. Só para você ter noção. Então é possível. Se há uma deformidade, se não há uma sintonia, uma sincronização facial em meio às expressividades emotivas apresentadas pelo próprio mensageiro de tal comunicação, você consegue observar que aquela comunicação é um simulacro, que aquela comunicação é uma simulação de um sentir algo, que não a própria verdade em essência de quem foi afetado e expressa até mesmo em um sorriso. Poder desse sorriso, quando não há uniformidade, ser entregue como uma falsificação de emocionalidade expressa. O branco, o não olhar em relação aos outros são indicativas, Maria Medeiro. O não olhar em relação ao olhar dos outros. O corpo muito diminuído frente ao público. Todos esses elementos declaram a dessubjetivação. Você não tem a experiência. Eu acredito na experiência. O bloqueio, não vem palavras, perde a criatividade, você perde a noção do que fazer. Todos esses elementos demonstram que você não tem a experiência e a técnica e a reflexão do saber comunicativo. Eu sou quem mais realiza treinamentos de oratório no estado do Ceará, individual e em grupo. Isabel Jucá. Então isso me traz, não é um sentido prematuro de desejo de se colocar melhor do que o outro, ao contrário, me apenas habilita a trabalhar com saberes construídos por meio da análise comunicativa que eu venho realizando há muitos anos, especificamente há 13 anos,
em grupos individuais, liderança de todas as áreas. Então, o branco, o medo, a ofegância, o franzir a testa, o não conseguir olhar para as pessoas, a respiração ofegante, o desequilíbrio dos ombros, as mãos gesticuladas de forma excessiva, não sincronizada, a contradição entre a comunicação verbal e não verbal, o esquecimento de palavras, a não observância em relação às partes que compõem o discurso. Todos esses elementos declaram a dessubjetivação do próprio sujeito quando tem que ser autônomo. De tanto ser objeto e estar acomodado naquela situação, mesmo que gere sofrimento, a pessoa, quando tem a oportunidade de ser protagonista da sua própria história, podendo opinar em relação àqueles que estão ali assistindo, o que ele faz? Ele ainda busca ficar naquela situação abjetal, de objeto. E aí vem o esquecimento, a perda do controle do corpo, a ofegância frente ao outro, frente ao público. Como resolver? Prática, experiência, prática, reflexão, informação, e aí gera saber, que vai produzir parâmetros reguladores, ou mesmo você vai desprezar esses parâmetros, mas de forma consciente, sabendo o que tem que fazer, respondendo à demanda, contextualizando a prática, administrando o corpo, gerando influência, conseguindo apoiadores, aumentando o poder argumentativo, conhecendo a tua missão, tua visão, teus valores, a compreensão de uma forma muito mais dinâmica, holística, interdisciplinar, sem o medo restrito aos que buscam sempre colocar o outro como protagonista e nunca deseja ser o protagonista da sua própria história. A comunicação é ao contrário, é a eleição individual para que você possa ser quem realmente você deseja ser, longe do sofrimento, aquele sofrimento autopunitivo de achar que você não é a melhor pessoa para opinar, de achar que você não é a pessoa que vai ter comunicação naquele momento para influenciar, de achar que o outro tem que falar no seu lugar. É a perda da autoridade, da autonomia, é a perda da sintonia consigo mesmo, do papel humano para o desenvolvimento progressivo da própria sociedade e humanidade. Depende da comunicação. Pessoas caladas, pessoas que se acostumam com uma posição de silêncio, de fala amordaçada, não conseguem o desenvolvimento pleno, não ajuda a humanidade a avançar como a humanidade precisa. Nós precisamos de lideranças em todas as áreas, em todos os aspectos, e liderando primeiro a si mesmo por meio da comunicação. Espero que vocês tenham entendido da maneira mais próxima daquilo que eu pretendia apresentar. E eu agradeço e me coloco à disposição e peço que cada um de vocês possam também indicar o nome do professor Romenick Queiroz como professor interdisciplinar de oratória. Padre, tudo bem, Padre Chesco Lopes? Bênção. Um forte abraço. Obrigado pela amizade no Instagram. Muito obrigado. Satisfação tê-lo comigo. Maria, só agradeço. Divulguem o nome do professor Romenick Queiroz, de um amigo, de uma pessoa que trabalha com seriedade há 16 anos, pesquisando com respeito, com dignidade, apoiando pessoas em todos os campos sociais. Muito obrigado, Padre, eu recebo. E eu só tenho a agradecer, do fundo do coração, a amizade de vocês, que neste momento tão difícil de pandemia, a gente possa se unir por meio da comunicação. Que a gente possa apoiar uns aos outros, que a gente possa amenizar o sofrimento da própria humanidade. Eu agradeço e me coloco à disposição para ajudá-los, para que o meu trabalho, a minha pesquisa, a minha humanidade possa ser propagada em defesa de um mundo melhor, em defesa de pessoas mais felizes, mais comunicativas e que acreditem no amanhã, mas no amanhã produzido agora, neste instante, neste momento, respeitando toda a história passada, para que a gente não cometa erros, equívocos que não podem mais ser cometidos. Eu acredito em um Brasil, em um mundo diferente, em uma comunicação
dialogando-se com as pessoas, não uma comunicação impositiva, não uma comunicação amedrontada, não uma comunicação de quem esconde alguma coisa, mas eu acredito numa comunicação assertiva, de igualdade, de respeito, de confiabilidade e de interação. Um forte abraço, que Deus possa nos ajudar cada vez mais. Coloco o meu nome como professor, analista de oratória, pensador, escritor, para que a gente possa transformar agora também nesta eleição, por meio da oratória política, a nossa sociedade. Renan, um abraço, meu amigo, também participou comigo no nosso treinamento de oratória. Então muitas pessoas estão entrando e eu fico muito feliz do fundo do coração de poder agraciá-los por meio da palavra, por meio da fala, por meio do posicionamento. E eu fico muito contente de saber que eu tenho muitos amigos. Cada vez mais que eu faço uma live, que eu posto um vídeo, cada vez mais que eu mando uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, mais eu vejo que as pessoas acreditam naquilo que a gente vem desenvolvendo. Só tenho a agradecer do fundo do coração. As portas das nossas salas estão abertas para que vocês possam conhecer a nossa intervenção de oratória, nossa planilha de análise de desempenho, os saberes produzidos, os textos, os livros e, acima de tudo, o nosso respeito pelo ser humano. Forte abraço, pessoal, muito obrigado e até mais!